amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês? Vocês ficaram curiosos, né, pessoal? Vocês ficaram, eu sei que vocês ficaram, mas eu queria ter mandado tudo num vídeo. Mas ficou muito grande, pessoal, muito grande. Fiquei espetando ele, o que aconteceu, você tem alguma coisa pra me dizer? Peguei tudo que era dela, que tava dentro da minha casa, tudo, fiz uma mala. A gente tinha ido na rua fazer alguma coisa, eu botei a mala dentro do carro, falei assim, vamos lá em casa, na casa da minha mãe. Quando chegou lá, eu chamei ela veio. Eu entreguei a bolsa pra ela, falei assim pra ela, na frente dele. Aqui estão suas coisas. Eu tô querendo saber o seguinte, vocês estão aqui juntos. Vocês têm alguma coisa pra me falar? Não. E aquilo ia me dando um ódio, pessoal, um ódio. Porque eu sabia que tinha, eu não era idiota. Não, tem certeza. Só que aí ele ficou com raiva de mim. Ele já não tava mais gostando de mim. Ele já tava com a cabeça intertida lá nela. E aí... ele tinha umas coisinhas chatas, negócio de... que você vai conhecendo a pessoa, de tipo assim, seu papai sabe tudo, ele que sabia tudo. Chegava a hora do jornal da televisão, se você não parasse tudo pra ver o jornal, o RJTV, ele ficava de bico, tinha umas palhaçadas assim, umas infantilidades. E tipo assim, eu acredito que ele tenha mudado, né? Hoje em dia ele tá com mais de 50 anos, não é possível. Mas assim, mas isso tudo era muito bobo, isso tudo eu passava por cima, sabe? E assim, a gente não tinha problema sério, problema de briga, a gente se divertia juntos. Mas aí ele já tava com a cabeça totalmente intertida lá na minha irmã e tipo assim, eu tava totalmente sobrando ali. Só que ele não tinha coragem de terminar comigo. Aí um dia, quando foi aí a gente continuou. O relacionamento já tava uma droga. Ela sumiu lá de casa, eu botei ela pra fora, ela nunca mais voltou. E aí um dia era dia do nosso, como é que se diz? Que a gente ia fazer aniversário de estar junto. De namoro, de casamento, sei lá o quê. E aí eu tinha programado da gente sair, da gente, né? E tinha encomendado uma cesta de café da manhã. E aí, pra ele, de novo, que na época isso era moda, tá, pessoal? Pra gente tomar junto. E de noite a gente tinha tido uma briga e ele disse pra mim que queria um tempo. Ele queria era que eu saísse fora do apartamento dele. Só que ele não sabia como, né? Aí eu chorei, pessoal, eu chorei. Por que você tá fazendo isso? Você vai acabar com a nossa vida, eu te amo, não faz isso. Não dá tempo. Não tô me separando. Eu preciso de um tempo. Eu tô me sentindo sufocada. Ele fazia assim, você tá me sufocando. E eu até acredito que eu sufocasse mesmo, sabe, pessoal? Com a minha infantilidade, enfim. E aí eu chorei. Aí ele disse assim pra mim, olha, isso foi assim, uma das coisas que mais me magoou. Ele disse pra mim, cala a boca, para de chorar que você tá atrapalhando eu dormir. Se você não calar a boca, eu vou sair agora de casa. E aí eu me lembro que eu me abracei assim com o travesseiro, sabe? E fiquei, sabe quando você fica assim, engolir, sabe criança quando você manda engolir o choro? Que nem se manda mais, né? E aí no dia seguinte a campainha tocou cedinho, era a cesta de café da manhã. Quando ele viu a cesta de café da manhã, eu acho que ele ficou com pena da situação. Eu não sei o que ele ficou. E eu assim, eu sem ação. Eu acabada, minha cara inchada. Aí ele virou pra mim, me beijou. Ai, que bom, é nosso aniversário, vamos tomar café junto. Eu disse assim, eu não quero tomar café nenhum. Aí ele, para de bobeira, você acha que eu quero me separar mesmo de você? Você acha que eu falei aquilo sério? Eu falei isso que é pra te dar um choque, pra ver se você acorda, não sei o quê. Vamos, o que você programou? E eu tinha programado da gente passar o dia fora, não sei o que e tal. E aí a gente foi. E ele, não, para com isso, tá vendo como é que você... Eu disse assim, mas cara, você disse ontem pra mim que era pra eu engolir o choro, que você ia sair, que eu tava chorando.
que você queria que eu desse um tempo. Como é que você faz uma coisa dessa? Hoje já tá tudo bem? Vamos sim. Você sabe que eu te amo, não sei o quê. Enfim. Foi tudo da boca pra fora, pessoal. E eu fiquei assim, eu me lembro que eu fui no banheiro escovar o dente. Eu assim, ai meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, Deus ouviu minhas... Olha o que a gente passa, né? E aí fomos, curtimos o dia, foi ótimo, foi maravilhoso. E depois voltamos àquela situação do casamento tá desgastado, da gente se falar quase nada, de tudo ser motivo de briga. Pessoal, Mas eu gostava muito dele, então eu fui segurando a onda. Eu achava que aquilo era uma fase, achava que ia passar e tudo. E aí, ele sempre envolvido com esse negócio de dieta, tinha um iogurte, na época chamado Corpus, acho que ainda tem. Mas era diferente, não era de garrafinha, não. Era um iogurte, assim, de colher. E tinha um na porta da geladeira e a minha filhada mais velha tava lá. E aí ela falou, Dinda, posso comer esse Danone aqui, esse negócio? Eu falei, claro, lá em casa nunca teve esse negócio de não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ela foi e comeu, era Corpus salada de fruta. Corpus salada de fruta. Aí ela comeu, não sei o que, ele chegou do trabalho, quando ele chegava ele lanchava. Aí ele abriu a porta da geladeira, ela tava lá, mas ele queria se ver livre de mim, não sabia como, sabe? Ele não teve coragem, porque assim, eu era muito boa pra ele, pessoal. Então, tipo assim, apesar dele ser um homem de muita atitude, ele não tinha coragem de me botar pra fora dali, entendeu? Então, mas essa era a vontade dele. E aí eu acho que ele entrou numa de começar assim, eu vou começar a barbarizar pra ela mesmo querer sair. Aí ele virou e disse assim, vem cá, quem é que comeu meu iogurte aqui? Eu falei, a Karina que pediu pra comer. Pô, eu não acredito. Sabe que eu não tô comendo outras coisas, que eu só tô comendo isso? Mentira, pessoal. E ele até engordou comigo, aí ficava dizendo, depois que eu tô com você engordei. Eu dizia pra ele, cara, eu não como com a tua boca. Ele pedia pra eu fazer os legumes, eu fazia os legumes, era Nescau Light, era não sei o quê. Só que ele comia as coisas dele e queria comer minhas coisas também, enfim. E aí, pessoal, começou, eu comecei a ficar nervosa, e negócio de corpos, e eu detesto negócio de miséria, ainda mais com comida. Eu fui na época, peguei na minha bolsa 50 reais. 50 reais, pessoal, naquela época era dinheiro. Hoje não é nada, mas falei assim pra minha filha, o mercado ficava na esquina da minha rua. Falei, vai lá, compra tudo de corpos. Aí ela foi e trouxe 2 bolsas lotadas de corpos. Ele tava no quarto deitado, eu abri a porta do quarto, joguei os corpos, tudo nele. Falei, você quer corpos? Então toma corpos. E aí, dali, eu já não tava aguentando mais, sabe? Ele tava realmente me pressionando. Eu falei, é isso mesmo que você quer? Você quer um tempo? Então tá bom. Aí, juntei minhas coisas, peguei meu cachorro, juntei meia dúzia de coisas, fui pra casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, triste pra caramba, arrasada, minha mãe me confortou. E a minha irmã tava lá, né? Só que isso aí já tinha passado um tempo. Cheguei lá, minha irmã me recebeu de braços abertos. Catarina, você cismou com esse cara. Para com isso. Você é uma mulher bonita, você é uma mulher que tem seu dinheiro. Você não precisa de homem pra nada. Pra que você tá passando por isso, essa humilhação? Você cismou comigo e com ele. Vê lá se eu vou querer um cara idiota, que nem se malhando ele assim, absurdamente. E aí eu, né, fragilizada, falei assim, gente, não é possível. Será que eu tava maluca? Pô, minha irmã tá me dando a maior força. Pô, minha irmã tá sendo muito minha amiga. Não é possível, não é possível. Será que eu fui tão ruim assim com a minha irmã? Não, gente, não é possível. E eu assim, ai, Carol, desculpa. Eu pedindo desculpa. Desculpa, mas olha só isso. Aí eu começava a falar, ela falou, pois é, mas foi um monte de coincidência. Mas eu sabia que não sei o que, bababá. E eu, sai fora, vai lá, pega tudo que é teu, não deixa nada lá, que ele vai usar com outras mulheres, que não sei, olha.
E isso já tinha uns 2, 3 dias. E aí ela foi me inflando, o pessoal foi me inflando. Isso era meia-noite e pouco. Peguei o carro, eu tinha a chave do apartamento. Eu falei pra ela, então eu vou lá arrumar minhas coisas. Você vai comigo? Ela, vou. Cheguei lá com ela, meia-noite e pouco. Ele tava dormindo, tomou o maior susto. Sentou no sofá e eu comecei a catar tudo que eu tinha comprado. Tudo. Eu queria levar a casa toda. Eu queria levar até a máquina de lavar que o irmão dele tinha dado pra ele. Eu queria levar de ódio que eu tava. Aí liguei pra minha mãe, pro meu padrasto, eles foram pra lá de manhã cedinho. Eu falei, arruma, por favor, arruma um carreto, alguma coisa, que não dava pra eu levar tudo que eu tinha levado pra lá. E detalhe, quando eu fui pra lá, eu me desfiz de quase tudo que era dele, porque tinha sido com outra mulher. Não ia dormir na cama com que outra mulher tinha dormido ali com ele. Então, quer dizer, acabou que ele ficou sem até as coisas que ele tinha comprado, porque eu levei as minhas. E carreguei tudo, pessoal. Se eu pudesse, eu tinha arrancado os ventiladores de teto, eu tinha arrancado a pintura da parede, eu tinha arrancado tudo que a gente tinha feito junto. Não só com o meu dinheiro, não, com o dinheiro dele. De tanto ódio que eu fiquei com ódio. E aí, peguei tudo, botei dentro. Aí eu peguei as alianças, ele me devolveu um cordão de ouro que eu tinha dado pra ele. Botei as alianças aqui no cordão de ouro. Peguei tudo que foi meu, botei no carreto, tirei a chave assim do chaveiro, devolvi pra ele e fui embora. Aí, beleza. Fui embora. E o que aconteceu? Isso foi... Eu não me lembro a data, pessoal, porque eu não guardei. Fui-me embora da casa dele. Fui-me embora e que tentei assim dar uma de João sem braço depois, ligando pra ele, você tem um cachorro aqui comigo, hein? Você tem que sustentar o cachorro. É loucura, gente. Mas eu queria era assunto, entendeu? Enfim, pessoal. Separamos e minha irmã foi minha melhor amiga. Quando foi em maio, era aniversário da minha irmã. Eu sofri muito. Nessa época o Cauã meio que veio morar comigo. Eu fiquei muito mal. Pessoal, mas eu fiquei mal. Eu fiquei depressão legal. Eu tinha sonhado muito com aquele homem, com aquele casamento, com a vida que a gente estava levando. E sabe quando você vê a tua vida assim desmoronar? Um castelo que se desmorona, foi exatamente isso. Eu tinha planos, muitos sonhos, que a gente ia ser uma família, que a gente ia viver muito bem. E eu vivia pra ele, eu tinha prazer de passar as fardas dele, de fazer as comidas que ele gostava de comer, da casa estar sempre limpinha, cheirosa pra quando ele chegasse. Eu tinha um desespero dele estar bem, dele estar bem cuidado, sabe? Enfim. E passou, no dia 3 de maio foi aniversário da minha irmã. E a gente foi comemorar num restaurante lá na Tijuca, que eu fiz uma declaração de amor pra ela, dizendo que ela tava sendo muito amorosa, que eu tinha sido muito dura com ela, que ela não... Nossa, que se não fosse ela na minha separação, todas as conversas, tudo que ela tinha feito por mim, que eu amava muito ela, no microfone isso, lá do restaurante. E ela, pessoal, ela teve uma crise de choro, uma coisa assim, ela era muito branca, ela ficava com umas placas vermelhas, e agradecendo, e agradecendo, e agradecendo. Nossa, pessoal, vocês nem imaginam. E ela sempre com um celular assim, mas isso sempre foi uma característica dela. Sempre escondida, sempre falando por metáfora, sempre sussurrando no telefone. E a vida seguiu, pessoal. E aí, logo depois, no mesmo mês de maio, Dia das Mães. E aí eu já estava separada, acho que já tinha uns meses já. Eu não sei, não tinha muito tempo, mas também não tinha mais de um ano, não, tinha menos. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, vamos almoçar fora? Aí minha mãe falou assim, de jeito nenhum. Dia das Mães, almoçar fora, os restaurantes ficam assim, né, pessoal?
Olha, ela, talvez de noite. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vou fazer um almoço, o que você quer comer? Aí minha mãe falou assim, eu quero bife à milanesa com maionese. Eu falei, tá bom. Só que, isso foi no domingo, o meu irmão tava namorando e a namorada do meu irmão tinha dormido lá em casa. E lá em casa, todo mundo sempre teve suas tarefas. Acordamos de manhã no domingo, beleza. Meu irmão se despediu da namorada e ela foi embora para passar o domingo com a mãe dela. Meu irmão foi pro terraço para lavar o terraço que tinha cachorro lá no terraço. A minha irmã tinha ido dar banho na minha avó, que na época era cadeirante. Eu tava fazendo o almoço e a minha mãe tava no telefone. As pessoas estavam ligando para desejar Feliz Dia das Mães para minha mãe. E aí, beleza. Aí, daqui a pouco eu tava lá fritando o bife, com a porta da cozinha aberta, não sei o que, o som alto, que a minha irmã gostava de botar o som alto. Eu nunca gostei, pessoal, mas ela gostava. Som alto, ela lá em cima, minha casa era de 2 andares, ela lá em cima dando banho na minha avó. Daqui a pouco meu irmão desce as escadas do terraço, chega na cozinha e diz assim pra mim, porra, a Caroline não é fácil, né, cara? A Caroline não é fácil, que os dois só viviam discutindo. Aí eu, Eliane, o que foi? O que a Caroline fez? Agora você vê. A Carla foi embora, chegou lá na casa dela, me ligando porque não queria brigar aqui. Foi pegar meu celular e na época, pessoal, o celular ele só mandava SMS, não tinha negócio de internet, nada disso. Poxa, fica pegando meu celular, foi mandar uma mensagem de eu te amo no meu celular, pô, só me bota enrascada. Aí eu falei, Carol mandou mensagem de eu te amo, ai, olha aqui, olha aqui. Aí eu falei, mentira. Aí eu peguei e falei assim, só que na hora eu tava fritando os bifes, aí eu falei, deixa eu ver pra quem que ela... O som alto, ela lá em cima, minha mãe na sala. Aí a Carla veio dizer, tá mandando mensagem de eu te amo pra quem? Eu falei, eu não mandei essa mensagem. Eu não mandei essa mensagem pra você, eu só me arruma merda. E ele falando. Quando eu fui... Aí eu peguei e falei, me presta aqui, deixa eu ver o telefone, aquele Movistar amigo. Pessoal, que eu olho o número do celular, adivinha de quem era? Do próprio. Pessoal, nunca senti uma coisa daquela na minha vida. Eu simplesmente fiquei sem ar. Eu virei pro meu irmão e falei assim pro meu irmão. Na hora eu arregalei o olho e falei assim, esse telefone é do fulano. Aí o meu irmão fez assim, putz, tipo assim, pronto. E eu queria respirar, eu fui pra porta da cozinha, eu falei assim, ó, o ar não entrava. Aí eu só me lembro de eu falando assim pro meu irmão Leno, desliga o fogão. O de bife queimando, desliga o fogão. E eu fazia assim, pessoal, não conseguia respirar. Meu irmão pegou o banco, botou pra eu sentar, pegou água, calma. Eu sempre gordona, fica todo mundo com medo de eu infartar. E eu comecei a chorar. Aí a minha mãe veio na cozinha saber o que tava acontecendo. Aí a gente contou. E ela lá em cima, o som alto. Aí minha mãe foi, ligou pro pai dela vir lá em casa. O pai dela veio lá em casa. E ele ia trabalhar. Nessa época minha mãe tava separada do meu pai padrasto, mas ficaram super amigos até a morte, mas nessa época estavam separados. A minha mãe ligou, ele foi lá em casa, aí minha mãe contou pra ele, eu chorando. Nisso ela desceu. Quando ela desceu, ela viu que tava acontecendo alguma coisa. Que foi, Cata? Por que tu tá chorando? E eu, nada. E aí eu comecei. Aí meu pai chegou. Minha mãe contou, ele falou assim: botou todo mundo sentado lá na mesa. Aí virou pra ela e falou assim pra ela: não acredito que você teve coragem de fazer isso com a tua irmã, com a pessoa
que limpou a tua bunda, que cuidou de você, que ajudou a te criar. Isso já é uma coisa erradíssima, ainda mais com quem foi. Aí ele virou pra ela e falou assim: eu estou com vergonha de você. Ele disse assim, aí ele pegou o telefone e falou assim pra ela, liga pra... E ela chorando. Aí meu pai pegou e disse assim, liga pra ela, bota no Viva Voz, liga pra ele. Aí ela teve que ligar, né, gente? Não teve jeito. Aí ela ligou, demorou. Aí ele atendeu, só que ele atendeu ele, oi. Aí ela, oi, tudo bem? Aí meu pai falou assim, você vai marcar um encontro com ele. Aí ela falou assim, preciso falar com você urgente. Ele, o que que houve? O que que aconteceu? Só que ele macaco velho, né, pessoal? Ele não era um bebê. Ele sabia que estava dando algum problema. E ele, mas fala o que que ela não posso falar pelo telefone. Aí ele, hoje eu não posso. Porque hoje é Dia das Mães, eu tô aqui com a minha cunhada, com meu sobrinho e não sei o que. E ela, preciso. Aí, meu filho, fomos atrás dele. Fomos lá na casa do irmão dele, ele não tava. Fomos num restaurante que eu sabia que ele ia ali na... Não achamos ele em lugar nenhum. Aí foi aquela confusão, eu falei assim, eu dei um ataque, Meu pai falou assim, eu tenho que trabalhar, se vira aí com a tua irmã. Não quero nem saber. Não liga pra mim, não quero saber. Meu pai pegou, foi embora e eu comecei. Com meu pai lá eu já comecei. Mas gente, eu só não chamei ela de bonita. Eu peguei o celular dela, eu estourei o celular dela na escada. Eu falei pra ela, junta tudo que é teu, vai pra casa da tua mãe. Olha, eu fiz um inferno. E eu falei pra ela, você só vai sair daqui depois que ele vier aqui. Depois que ele vier aqui, ligando. Aí meu pai falou pra ele ir lá, uma confusão, pessoal. Eu tava só o pó da rabiola. Isso já era de noite. E ela arrumando as coisas dela e chorando. E eu botei ela... Nossa senhora, pessoal, que coisa horrível. E aí ele foi lá em casa de noite. Eu liguei pra ele e falei assim, eu acho bom você vir aqui. Porque se você não vier aqui, eu vou aí no teu prédio, eu vou fazer um escândalo. Então é melhor você vir aqui. Ele veio. Quando ele chegou lá, mas eu falei, pessoal, eu dava um soco assim na mesa. Eu botei aquilo tudo pra fora. Eu falei, agora você vai pegar ela, vai pegar as coisas dela e vai levar pra ela morar com você. Ele disse assim, eu não. Eu falei, você sim. Não tem nada. E ele teimando comigo que não tinha, ele jurando de pé junto que não tinha nada. E ela dizendo que tinha, mas não dizia o quê. Enfim. Sofri muito, pessoal. A mãe dela foi lá buscar ela, né? A mãe dela de sangue. Foi ela embora de novo. Mas ela já tinha essa mania. Ela se aborrecia lá em casa, ela ia pra casa da mãe dela. E eu, pessoal, se eu estava ruim, eu fiquei pior. E aí foi nessa época que, graças ao meu irmão Cauã, eu segurei a onda, porque foi muito difícil pra mim, pessoal. Foi muito difícil. O Cauã, ele foi a luz da minha vida naquela época. Ele me alegrou, Nossa, foi maravilhoso, sabe? Ele também, nessa época, estava passando uns momentos difíceis, então foi ótimo. Juntou a fome com a vontade de comer e lá ele ficou. E eu devo muito a ele. E aí passou muito tempo, passou uns 2, 3 anos. E eu sentia... Vocês acreditam que eu comecei a sentir saudade dela? E o Cauã dizia assim pra minha amiga, se você tiver que perdoar ela, perdoa. Se você quer falar com ela, fala com ela. Eu falava, não, eu não posso fazer isso. Aí passou e um belo dia eu fui abrir o e-mail, tinha um e-mail dela pra mim. Já tinha uns 2 anos ou mais. Ela ficou em contato com o pai dela, lógico. Meu pai foi lá, conversou com ela não falou nada. Meu pai falou pra ela, situação horrível é essa, você tá errado. Deu-lhe uma lição de moral, mas era pai dela, o que ele ia fazer? Ia matar ela? E aí ela ficou lá na casa da mãe dela. Ela me mandou um e-mail me pedindo perdão, dizendo que tava muito arrependida,
que foi maturidade, que não sei o que tava trabalhando, que tava fazendo telemarketing, mandou um e-mail. Aí falei com a minha mãe, falei com o Cauã. Aí a minha mãe falou assim: Catarina, você fica com essa mágoa aí dentro de você, pelo menos ela reconheceu o erro, tá te pedindo perdão, enfim. E aí eu liguei pra ela e falei pra ela: vamos almoçar fora? Vamos. E marcamos, fomos almoçar fora. Aí eu falei pra ela: eu estou disposta a te desculpar. Eu estou disposta a zerar com você. E quando, pessoal, eu digo que eu vou zerar com uma pessoa, eu zero literalmente com essa pessoa. Porque não adianta a gente desculpar a pessoa e depois a gente ficar toda hora jogando alguma coisa na cara da pessoa. Então é melhor não desculpar. Aí eu falei pra ela: eu estou disposta a te desculpar, mas eu só com uma condição. Aí ela: não, eu vou fazer o que você quiser, eu vou fazer. Eu falei: eu quero que você me conte toda a verdade. Aí ela virou pra mim e falou assim: então, vou te contar toda a verdade. Eu nunca tive eu nunca saí com fulano pra transar. A gente nunca transou. Mas a gente ficou, né? Deu beijo na boca, não sei o quê. Eu disse assim pra ela: tá, e me conta da história da loja americana. Da loja americana não, da C&A. Ela falou assim: então, vou te contar. A gente tinha armado de sair pra consumir lá né, pra transar, sei lá o que. E aí a gente combinou que a gente ia fazer isso. Que ele ia esquecer o celular, que ele ia dizer que se atrasou, que ele ia pegar o teu carro, porque pra gente sair precisava de carro, né? E que a gente ia pegar o teu carro, que ele ia dizer que se atrasou e que ele não ia voltar pra comer, e falou pra mim inventar também uma história. E a gente ficou de se encontrar aqui na esquina da minha rua. Tinha um hortifruti do outro lado. A gente ficou de se encontrar no hortifruti pra sair nós dois. Só que aí você deu aquele repente em você e eu fiquei desesperada, porque eu não tinha como avisar ele. E ele tava sem o celular, porque ele tinha esquecido propositalmente pra eu, Catarina, não poder ligar pra ele. E aí ele ficou me esperando e eu não aparecia. Só que aí, quando nós estávamos voltando, ele pressentiu que deu alguma M. Pra casa ele não podia voltar, que ele já tinha dito pra mim que ia chegar tarde. Só que aí o que aconteceu? Na hora que ela estava indo lá pra minha casa e que eu tava vindo com a Adriana atrás, ela veio muito na frente. Ele viu ela passando, né? Ele devia estar no estacionamento do hortifruti. Ele viu ela passando em direção ao apartamento e logo depois me viu e viu a Adriana. Ali ele calculou, tipo assim, deu chabu. E ela precisava sair de lá, porque ela precisava falar com ele. Aí ela disse que quando saiu lá, que foi mentira, que ela não tinha ligado pra ninguém, que ela sabia que eu não ia atrás dela. E eu tava sem dinheiro em casa, foi tudo proposital. Eu tá sem dinheiro, eu tá sem carro, ele ter deixado o celular. E aí ela disse que foi lá, encontrou com ele, que tava muito nervosa, disse que chorou muito. Aí eles entraram dentro do carro e foram pra pracinha, uma pracinha que tinha ali perto, chamada Pracinha Niterói. E aí ela contou pra ele o que tinha acontecido, e ele ficou chateado. E diz ela pra mim que ele queria ainda sair com ela. Ela: não, pelo amor de Deus, eu não tenho cabeça pra isso, não sei o quê. E ele insistindo. Ela disse que não sei o quê, que pararararararará. E aí ela falou: não, tô desesperada, nananã. Por isso, aí ela disse: me deixa em casa, eu quero ir pra casa. Aí ele foi, deixou ela na esquina da rua da minha mãe e foi pra casa. Por isso que eles chegaram cedo, né? E aí foi o que eu já contei pra vocês. Eu tava chorando, né, e ainda assim eu levei e fiquei empurrando com a barriga. E aí ela me contou, falou pra mim que depois disso, eu falei, ela foi embora, que ele tentou ficar ligando pra ela, ela tava sem o celular, ela arrumou um celular pra botar o chip, porque quando eu quebrei o celular dela, ela pegou o chip. E que ele combinou ela tava lá na Ilha do Governador, que ele combinou de ir lá no shopping pra vê-la,
mas ela tinha dito pra ele que não sei se ele chegou a ir lá e ela disse que não queria mais nada com ele, ou se ele não foi, nem me lembro direito. Sei que foi isso. Aí ela disse que ele de vez em quando ligava pra ela e falava com ela, quer dizer, ele foi bem canalha, né? E aí eu desculpei ela de todo o meu coração. Desculpei e falei pra ela, olha só, já que você foi honesta comigo, já que você... Aí ela falou no dia do meu aniversário que você fez aquela homenagem pra mim. Eu chorei muito porque eu tava com muito remorso, mas acontece, não sei o que, eu não tive a coragem que você teve na época que ele tava envolvido com a fulana, que você chegou e falou que tava gostando dele. Eu não tive essa... Aí ele tava combinando de eu ir levar o cachorro pra ele ver. Enfim, eles tinham contato. E depois que ela saiu lá de casa, ele tentou ainda contato com ela, mas tipo assim, ele meio que deu uma humilhada nela, né? Porque qual era o papel dele ali naquela situação? É isso mesmo, Catarina, você descobriu, eu tô errado, você me desculpa, mas assim, aconteceu, a gente tá se gostando e tá bom, vou levar ela pra ficar comigo, né? Mas ele não quis fazer isso, ele não quis. Aí, e lá no dia ele ainda teve a castimanha de dizer na frente dela, da minha mãe tava sentada na escada, eu na mesa, e ele falou assim, não, se eu tiver que levar alguém pra casa é você, não ela. Então também depois que ela ouviu isso tudo, se ela tivesse tido alguma coisa ou teve com ele, era também falta de vergonha dela, né? E eu fiquei, enfim, me recuperei, voltei às boas com ela, voltou a morar comigo lá na minha casa, com a minha mãe, ficamos numa boa. E quando nós viemos para Saquarema, ela ficou no Rio, ela e o meu irmão, porque eles trabalhavam. Então ela não veio com a gente por causa disso, mas estava sempre aqui, final de semana, Natal, Ano Novo, Dia Santo. Ela só não ficava mais aqui porque ela trabalhava fora, né? Ficamos tudo bem, fizemos as pazes. Infelizmente, em 2013, ela começou com inchaço. Ninguém sabia o que era aquele inchaço nos olhos, inchaço. Aí descobriu um problema renal muito sério. Enfim, pessoal, em um ano, ela ficou mais internada do que em casa, né? Ela estava morando com a mãe e com a avó, por parte da mãe dela, e a mãe dela que cuidou dela lá no Rio, que a minha mãe também estava aqui em Saquarema. Ela tentou vir para cá, eu tive que pedir para a tia dela vir buscar, porque aqui não tinha na época recursos, e a gente não sabia o que ela tinha, porque o lúpus, pessoal, é uma doença muito silenciosa. O lúpus, dá um Google aí para vocês saberem o que é um lúpus. Homens e crianças podem ter, mas é raríssimo. Mais mulheres na fase fértil. E ela não conseguiu nem se aposentar nesse um ano. Ela ficou encostada pelo INSS, porque para você se aposentar no INSS, além do laudo médico, você precisa de um exame que comprove que você tem tal doença. E o exame não aparecia. O que ela tinha. Então viraram ela de cabeça para baixo. Tanto é que ela tinha plano de saúde pelo trabalho, e um médico disse para ela o seguinte: olha, você precisa ir para um hospital escola aqui do Rio, ou Pedro Ernesto, ou Fundão, para eles pesquisarem o que você tem, porque a gente não sabe. A gente tá cuidando as doenças que você está tendo, mas a gente não sabe a causa. E aí, acho que uma tia dela arrumou para ela lá no Fundão. E ela ficou em tratamento lá. Eu fiquei um tempo sem ver, fui lá no Fundão visitar ela. Quando eu cheguei lá, eu tomei um choque, pessoal, um choque. Eu não reconheci ela. Ela tava carequinha, tinha minguado, assim, ela era muito bonita, gordinha. E aí ela falou assim: você nem me reconheceu, né, Cata? Eu falei assim: claro que eu te reconheci. Aí fiquei brincando com ela, zoando. Ali os enfermeiros aqui são bonitos, não sei. Só que eu não consegui encarar ela lá no Fundão. Quem conhece, né, o Hospital do Fundão aqui no Rio. Eu ficava olhando assim pra janela pra não encarar ela. E ali foi a última vez que eu a vi. Depois só no dia do funeral mesmo. Do enterro, enfim. Foi muito triste porque ela era muito nova, ela morreu, ela tinha 27 anos.
Eu perdoei ela de todo o meu coração e não perdoei ela porque ela estava doente. E eu tenho muita felicidade disso, porque senão poderia dizer assim, só perdoou porque ela estava doente. Não, a gente ainda ficou bastante tempo juntas depois que eu perdoei. Perdoei mesmo, pessoal, de coração. Tenho amor por ela, tenho saudade. A gente vê fotos, sabe? A gente fica com aquela. Não é mágoa, eu não vou dizer pra vocês que eu tenho mágoa, não. Mas é assim, uma tristeza, entendeu? Disso ter acontecido. Eu queria muito que as coisas fossem diferentes. Mas infelizmente não foram. E é isso, pessoal. E aí nunca mais eu vim morar em Saquarema também, vai fazer 18 anos que eu tô aqui. Eu nunca mais eu vi o meu ex. As últimas notícias que eu fiquei sabendo sobre ele, olha como é que a vida é pequena. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou com um amigo dele e aí ela falou pra mim: cara, eu trabalho com um fulano de tal que conheceu teu coisa e tem foto do fulano de tal lá no Face. Aí eu, curiosidade mórbida, eu fui lá e eu vi que... Mas isso já tem muitos anos também, que ele tava casado, eu acho que ele já tem filhos e tudo, e eu espero muito que ele seja feliz, mas não era pra ser, pessoal. Não é, eu tô ainda à procura, pessoal, do grande amor da minha vida, né? Se ele, não sei se vai ser, se vai acontecer, mas eu sempre tive assim um sonho de realmente ter uma família, de conhecer um cara bacana que me cuidasse, me amasse, que me protegesse. Eu tenho essa coisa da menininha. Não que eu não saiba cuidar de mim, não saiba me proteger, não saiba me defender, mas eu tenho essa coisa comigo. E até eu li outro dia no Face que dizia assim, eu achei muito interessante um post que dizia assim, que uma grande mulher, não é que ela não saiba fazer, mas ela merece um cara que diga: eu sei que você sabe, mas eu quero fazer por você. Alguma coisa assim, pessoal. É óbvio que não existe o casamento perfeito, a pessoa perfeita. Pessoal, tenho milhões de defeitos. Mas assim, eu ainda tenho a esperança de encontrar uma pessoa para dividir a minha vida, para ser o meu porto seguro e que eu possa ser também dessa pessoa. E apesar de nesse momento da minha vida eu estar muito focada em mim, na minha saúde, na minha vida, no meu trabalho, que agora é isso aqui, YouTube, mas eu tenho muita esperança ainda de realizar esse sonho, de ter a minha família. Filhos eu já não tenho mais tempo de ter, mas o marido, quem sabe, né, pessoal? Só Deus é quem sabe. E se for da vontade do Pai, se não for, eu também, porque às vezes é muito melhor você estar sozinha, feliz, animada, pra cima, do que você tá com uma pessoa que te arrasta pra baixo, que você tá com um peso, né? A pior coisa do mundo é você ser um peso pra alguém. Então aqui tá a história que vocês tanto queriam saber e infelizmente essa história não teve um final feliz. Minha irmã faleceu, mas são coisas que fazem parte do show da vida. Ih, me emocionei. Mas é isso, pessoal. Do meu coração que vocês tenham gostado. Rasguei o coração aqui, a alma pra vocês. E é isso. Essa gorda que ama muito, 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 muito vocês. Um beijo. Tchau.